Oi, tudo bem? O vídeo de hoje é bem pessoal. O que aconteceu? Eu fiz a primeira live esses dias e aí eu notei que a maioria das perguntas as pessoas queriam saber assim, como era a minha vida, quantos anos eu tinha, com quantos anos eu tinha engravidado, enfim. Eu bolei uma série de perguntas pra vocês, de acordo com as curiosidades mesmo que tiveram na live. Porque aí outras pessoas entravam e voltavam a perguntar, então foram perguntas assim extremamente frequentes e reincidentes, sabe? Elas voltavam a ser perguntadas. Então vamos lá! A primeira delas é minha idade. Cri, cri, cri. Sim, a gente não pode esconder, né? Eu tenho 31 anos. Esse ano, na verdade, eu completo 32, mas só no final, sem antecipar, só em setembro. Sou virginiana, então vocês imaginem, toda certinha. Muito embora eu já tenha sido muito mais, assim, eu acho que eu abandonei um pouco o meu lado virginiano e tô bem mais pro meu ascendente, que é peixes. Outra coisa que perguntaram bastante foi quantos anos eu casei, quantos anos eu engravidei e quantos anos eu tive a Lelê. Então, eu casei com 26 anos, relativamente nova. Diogo também tem a mesma idade que eu, a gente tem um mês de diferença, então casamos os dois com 26. Eu engravidei com 28 e tive a Lelê com 29. E aí, se Deus quiser, agora com 31 eu engravido do segundinho e nasce já com 32, porque já não dá mais tempo de ser antes disso. Outra coisa que apareceu bastante é a minha formação. Eu sou administradora de empresas, trabalhei um pouquinho na área de RH logo que eu me formei. Eu fiz faculdade em São Paulo e aí eu fiquei um tempo lá depois que eu terminei a faculdade. Só que eu não estava muito satisfeita, muito feliz, e aí eu comecei a ir atrás de um negócio próprio. Eu queria uma loja. Como eu não tinha muito know-how e ia ser meu primeiro negócio, eu decidi ir pro lado das franquias, justamente porque eu acho que ensinam bastante, ajudam muito nesse processo inicial quando a gente ainda não conhece muito o mercado. E aí eu organizei para abrir uma M. Martin, sabe, de cama, mesa e banho, lá em Mogi das Cruzes, que é onde eu sempre morei, que é onde minha família mora. Então eu fiquei esse período trabalhando em São Paulo, depois logo eu decidi pela M. Martin, fui para Mogi já para organizar tudo, e aí, em mais ou menos 5 meses, eu abri a loja. Eu fiquei com a loja há alguns anos, e depois, acho que de 2 anos da loja, eu casei. Bom, essa era outra pergunta, de onde eu sou e onde eu moro. O Diogo mora em Campinas. E aí, a gente sempre namorou, primeiro São Paulo, Campinas, sempre à distância, e depois Mogi, Campinas. Mogi e Campinas dão 2 horas de viagem, pra ir e pra voltar. Praticamente isso, 1h50, mais ou menos. E aí, quando a gente casou, eu continuei indo pra Mogi, então eu ia uma vez na semana, dormia lá nos meus pais, trabalhava 2 dias e voltava. No começo até que eu ia um pouquinho mais, só que depois foi começando a cansar e, poxa, você casa, você quer ter aquela vidinha junto com o marido e o trabalho era fora, sabe? E ir e voltar no mesmo dia eu achava muito cansativo, 4 horas de viagem. Fora que eu pegaria estrada à noite, meus pais também não gostavam muito, eles achavam que eu não tinha necessidade. Então minha mãe me ajudou bastante nesse período com a loja, ela passava lá diariamente e tal, e eu ficava viajando. Quando eu comecei a planejar engravidar, eu vi que isso não ia ser muito factível, sabe? Primeiro grávida, depois com um nenê, eu achei que não ia funcionar. Então a gente começou a procurar alguém para vender a loja. Foi um processo longo, eu demorei quase 1 ano para vender a loja, porque assim, no caso de franquia, além de você achar um comprador, a franquia precisa aprovar a pessoa. Tem que passar dentro lá do crivo deles e eles falarem, ok, a gente aceita esse novo franqueado. Então quando eu achei alguém que queria comprar a loja, bom, que a M. Martin tivesse aprovado, eu vendi na hora. E aí nisso eu ainda não estava grávida, mas pra mim foi ótimo, porque eu tava em todo aquele processo de tentativa de engravidar, eu tava fazendo uso de hormônios. Quem não sabe essa história, tem um vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês, da minha gravidez, tá? Aí vocês cliquem lá e conseguem acompanhar direitinho como é que foi o processo todo. E aí, mais ou menos, acho que 8 meses, eu engravidei da Lelê. Essa sempre foi
a minha meta de vida, sempre foi. Eu acho que é muito uma inspiração da minha mãe, assim. A minha mãe nunca trabalhou, na verdade ela trabalhava quando a gente era nova. Quando a gente era nova não, quando a gente era novo, porque eu tenho 2 irmãos. E depois ela se desfez, que também era uma loja. E ela fazia algumas coisas pro meu pai, mas ela trabalhava de casa. Ela cuidava de algumas coisas nossas, mas sempre 100% presente, levava a gente pra tudo quanto é canto, e vai no balé, e vai no tênis, e vai isso e aquilo. Enfim, eu achava minha mãe muito feliz, assim, eu via ela muito realizada. Então esse sempre foi meu desejo, eu acho que por vê-la dessa forma, eu queria seguir pelo mesmo caminho. Então eu nem pensei em voltar a trabalhar, a Helena tá hoje com 2 anos e 2 meses. Na verdade, no meio disso tudo, eu acabei arranjando, né, o Mães Atuais, o Instagram, o YouTube, como meu trabalho, mas a ideia sempre foi cuidar integralmente dela. Outra coisa que perguntaram também foi como começou o canal. Eu acho que eu já até respondi numa tag, mas é difícil, né? Às vezes os vídeos vão ficando antigos e as pessoas não veem. Como esse tá super pessoal, vou aproveitar para dizer. Bom, eu engravidei, eu tive a Lelê, tava tudo lindo, maravilhoso, e minha mãe foi diagnosticada com câncer. E a gente tinha essa diferença de cidade. Eu era completamente agarrada nela, assim, a gente é muito, muito, muito próxima. Eu tenho essa tremenda admiração que vocês estão vendo. E vocês imaginam como caiu essa notícia na família. Foi uma bomba, a gente ficou super, assim, surpreso, chocado, enfim, até a ficha cair demora um pouco. E eu ficava muito com a cabeça em Mogi, estando em Campinas. E a Lelê tava com 4 meses. Então ela era ainda muito pequenininha, eu amamentava, eu me dedicava integralmente a ela e era muito difícil eu estar emocionalmente lá em Mogi, querendo estar com a minha mãe, querendo acompanhar, querendo ir na químio junto, mas todo mundo falava, não é lugar pra você ficar no hospital, você ainda amamenta, não tem como você se ausentar tanto tempo da Lelê. Eu até fui numa sessão, mas realmente foi muito complicado pra mim esse processo. E aí eu me vi querendo me distrair. Então eu busquei um assunto que eu sempre amei, que foi maternidade, com as redes sociais, que também sempre foi uma coisa que eu fui ligada, e montei o Instagram. Justamente para desfocar, para me distrair. O intuito era exatamente sair daquela energia e da minha cabeça estar lá em Mogi. E nisso eu comecei a compartilhar, aos poucos eu fui dando os meus passinhos de formiguinha, e aí foi crescendo e chegamos onde está hoje. Então começou de uma coisa, de um momento ruim, na verdade, porque o Instagram sempre foi uma coisa muito legal pra mim, mas começou de um momento ruim. Ontem também perguntaram, o que aconteceu com a sua mãe, ela se recuperou, deu tudo certo? Não, na verdade minha mãe faleceu faz 1 ano e 2 meses, quase 3 meses. E é isso, é um dia após o outro. O Instagram continua me ajudando muito nesse processo, né? Vocês, o carinho que eu recebo. E eu amo demais, então eu não pretendo parar. Hoje eu encaro como eu sou mãe em tempo integral, mas eu também trabalho. Graças a Deus o trabalho que eu escolhi, eu consigo fazer com ela, tem a ver com ela, e eu concilio as duas coisas. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei responder todas que apareceram bastante no live. Se ficou alguma de fora, deixa aqui nos comentários que eu respondo, ou individualmente, ou se tiverem muitas perguntas eu faço um novo vídeo, tá bom? Curtam aqui e se inscrevam no canal. Tchau, tchau!